Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, dia 21, né? Aqui, dia 21 de março de 2024, quinta-feira, uma excelente oportunidade para a gente falar sobre a palavra de Deus, né? Quero te dar boas-vindas, você que está ao vivo aí, você que está assistindo em outro momento, que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar sobre marcas. A vida deixa marcas. Teve uma live passada aí que eu falei sobre cicatriz, né? Marcas enquanto cicatrizes que a vida às vezes deixa por acontecimentos na nossa vida, né? Mas então isso acontece, a vida nos deixa as marcas, tem coisas na nossa vida que nos marcam, né? Situações na vida que nos marcam, e toda vez que a gente olha para essa marca, a gente se lembra de alguma coisa, de algum momento, né? Que a gente viveu. Esse tipo de coisa acontece. Eu vou pegar alguns textos bíblicos, eu vou citar alguns textos bíblicos aqui que falam sobre marcas e como isso influencia a nossa vida, né? Por exemplo, em Gênesis 19, 28, Deus condena ou proíbe que se faça marcas no corpo pelos mortos e também marcas religiosas. Ali fala sobre tatuagem, né? É o versículo 28 do capítulo 19 de Levíticos. Muito conhecido, muito falado, ainda mais nesses dias que as pessoas querem se tatuar, né? Então, se baseio nesse versículo aí. Esse versículo, ele está diretamente ligado a questões pagãs. Tinha pessoas que tatuavam no corpo marcas relacionadas a um ente querido que era adorado, por exemplo, ou alguma entidade religiosa, algum deus pagão. Então a pessoa fazia algum tipo de tatuagem no corpo que remetia a essa divindade. Essa tatuagem falava que essa pessoa era de posse, ou era uma possessão, ou uma posse dessa divindade. Então Deus fala, o meu povo não pode fazer isso. Vocês não podem se aceitar-se como posse de alguma outra divindade. Alguns donos de escravo, por exemplo, marcavam seus escravos para não confundir com o escravo de outra pessoa. Então, se uma pessoa tivesse 10 escravos, por exemplo, então ele tinha um selo próprio que ele marcava esses homens, às vezes colocava argola nesses homens, né? Colocava algum tipo de marca para falar, essa pessoa é propriedade minha. Então, quando o Levítico 19, 28 vai falar que não deve fazer marcas no corpo, é marcas de pertencimento a alguma divindade pagã, como um culto a uma divindade pagã, ou então como um culto a algum vulto da sociedade ali daquela época, que tivesse morrido e que era cultuado. Então Deus proíbe esse tipo de marca, né? Porque uma vez marcado, ainda que a pessoa se dedicasse ao Senhor e abandonasse aquela prática pagã, a marca estava ali, ia ficar ali no corpo, não tinha como tirar, né? Então Deus condena isso. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, vai dizer que os homens sem Cristo vão receber a marca da besta. Na verdade, os homens sem Cristo já receberam a marca da besta. Porque a marca da besta não será uma coisa que vai ser tatuado na mão direita, tatuado na testa. A ideia não é essa. A ideia de mão direita e testa tem a ver com operacionalidade e acepção. Então a pessoa ela concebe a ideia, ela aceita a ideia do anticristo, a doutrina, a filosofia, o pensamento do anticristo, e ela faz prática, ela faz uso dessa ideia na vida prática dela. E a ideia do anticristo, o que é a mentalidade anticristo? É aquilo que conspira contra Cristo. É aquilo que é contra a palavra, ou seja, a manifestação e a vivência do pecado, de forma deliberada. Então a marca do pecado, ou a marca do anticristo, a marca da besta, é a vida deliberada de pecado e rebelião contra o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai chegar perto de você com uma tatuadora, um chip. Vou colocar um chip em você. O chip é a forma de identificação que todo mundo no planeta vai ter que ter em algum momento. Mas não tem nada a ver com besta. Tem nada a ver com besta. Tem nada a ver com o sistema anticristão. Ali é muito claro falar que tem a ver com a questão do pecado mesmo, né? Em si. Então, marca da besta. A terceira marca que eu quero falar aqui é a marca de Caim. Está registrado em Gênesis 4, versículo 15. Depois que Caim matou Abel, Deus vai chamar a atenção dele, e a Bíblia fala assim, aí Caim fala, mas como eu estou sendo rejeitado pelo Senhor, como está tudo acontecendo ao meu redor e eu estou nessa situação de desvantagem, qualquer um que me encontrar vai querer me matar. Aí Deus fala, não, eu vou te colocar uma marca, e essa marca vai ser para duas coisas. Eu estou parafraseando a fala de Deus, tá? Essa marca serve na vida de Caim para duas coisas.
para que ele seja protegido e não ser morto por uma pessoa que o encontrar, que é isso que o texto fala, e por outro lado, toda vez que ele se olhava no espelho da época dele, que eram as águas, ou então um latão polido, toda vez que ele se olhava, ele via a marca e se lembrava do pecado que tinha cometido. Porque o pecado deixa marca, e é nesse ponto que eu quero tocar. É nesse ponto que eu quero trabalhar. O pecado deixa marcas, né? Talvez eu não tenha feito na minha vida uma marca pagã como oferenda, ou me oferecendo a uma divindade pagã. Talvez eu não tenha na minha vida a marca do anticristo, ou a marca da besta, que é a execução deliberada de pecado, né? Talvez eu não tenha isso, mas talvez eu tenha a marca do pecado ainda gravada em mim, que toda vez que eu me lembro, eu dou um tapa na testa e falo, puxa vida, vacilei com Jesus, vacilei de novo, né? Você, por exemplo, não consegue falar da vida de Davi sem lembrar do episódio da Betseba, por exemplo. Você, muitas vezes, não consegue falar sobre Pedro sem se lembrar, ainda que você não cite, mas sem se lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque o pecado deixa marcas. E muitas vezes eu vou falar da minha vida, falar alguma coisa sobre mim, e eu me lembro de coisas que eu fiz lá atrás e falo, puxa vida. Ou coisas que eu faço, que deixaram uma marca, mas não uma marca no corpo, uma marca na alma. Sabe? E a minha alma chora, lamenta todas as vezes que acontece isso, mostra o quão perigoso eu sou, né? O quão nefasto tantas vezes eu sou, o quão eu posso ser angelical por um lado, mas também posso ser demoníaco por outro lado, né? Então, quando Caim via essa marca nele, em alguma parte do corpo dele, ele se lembrava, poxa, como que eu tive coragem de fazer aquilo? Eu matei meu irmão. Eu tinha comunhão com Deus, eu tinha comunhão com todo mundo, mas é por causa do culto, né? E aí tem uma outra mensagem sobre isso. Eu vi um pregador falando sobre isso, né? Ele fala assim, foi por causa do culto que Caim matou Abel. E às vezes é por causa do culto que a gente mata o nosso irmão, né? É para tentar servir a Deus, ou para dizer que a gente está servindo a Deus, que a gente mata o nosso irmão tantas vezes. Mas enfim, é para outra conversa. O fato aqui é que as marcas, a marca do pecado, ela mácula, ela faz uma mácula, uma mágoa na alma, né? E mágoa mesmo, que às vezes, muitas vezes a gente pode ficar depressivo, pode levar para baixo. Eu já vi gente que já tentou suicídio porque não aceitava o pecado na sua própria vida. A pessoa tinha uma vida com Deus, caminhava com Deus, era sincera com Deus, mas chegou um momento em que o pecado falou tão forte ao coração dessa pessoa que ela ficou com o coração tão amargurado que pensou em suicídio, pensou em tirar a própria vida porque ficou uma dor insuportável, né? Tatuagem no corpo, eu já vi gente tirar. Tem pessoas que fazem tatuagem, depois aceita Jesus e não concorda com a tatuagem no corpo, aí vai em algum lugar que faz esse tipo de raspagem, será que faz tratamento a laser, faz algumas sessões e retira a tatuagem. Eu já vi isso acontecendo. Conheci um rapaz que ele tinha um dragão desenhado no braço, um dragão bonito desenhado no braço. E aí ele aceitou Jesus. Ele falou, cara, não tem como andar com um dragão no braço. O dragão é símbolo do diabo. Como é que eu vou andar com o símbolo do diabo sendo que eu tenho a marca de Cristo na minha alma? Aí ele foi e tirou, né? Fez várias sessões e retirou aquele dragão. Então o pecado deixa marcas na gente, né? O pecado ele vai deixando marcas. Mas a boa notícia dessa manhã é que Cristo também marca o nosso coração. Cristo também deixa marcas em nós, né? Em Gálatas 6,17, o apóstolo Paulo fala assim, olha, ninguém me incomode, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Seja lá o que Paulo estivesse querendo dizer, talvez ele estivesse falando sobre questões físicas mesmo, porque Paulo foi chicoteado, foi apedrejado. Certamente ele tinha muitas cicatrizes no corpo por causa do evangelho. Talvez ele estivesse falando disso. Mas é bem possível que ele estivesse falando uma coisa que ele também fala lá em Gálatas, lá em Efésios 4:30, que o selo da redenção, né? O Espírito Santo em nós é a marca de Cristo. O Espírito Santo em nós é o selo para a nossa redenção. Ele fala, olha, não entristeça o Espírito Santo ao qual vocês estão selados para a redenção. Vocês estão marcados para a redenção. Marcados. Então, ainda que o pecado possa nos marcar, porque antes de Jesus a gente é pecador e a gente tem essa inclinação para o mal, mas uma vez que você aceita Jesus, você é marcado por Ele. E você não precisa mais da marca do pecado. Você não precisa mais da marca da condenação. Mas agora você tem a marca de Cristo que te eleva para a eternidade, né? E João vai falar sobre isso lá em 1 João 1,9, né? Que ele vai dizer assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Então, Jesus ele nos limpa, restaura, ele salva. Ele limpa, sabe? A limpeza de tirar a marca.
Ele tira a marca do pecado de nós, Ele restaura a nossa história e Ele nos dá salvação. Claro, eu tenho que me entristecer por causa dos meus pecados, mas eu posso ir até Jesus e pedir: Senhor, tira essa marca do pecado da minha vida, né? Não deixe isso ficar em mim, não. Eu não estou aqui para isso. Eu quero ter uma vida limpa, límpida diante do Senhor, uma vida sem mancha. Eu quero ter isso. Então, em nome de Jesus, tira essa marca de mim. E Ele faz isso, porque é o prazer dele fazer isso. Jesus se manifestou, disse o apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, né? Apóstolo João, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo tem marcado vidas, Jesus veio para desmarcar. Jesus veio para limpar isso e para colocar a marca dele em nós, que é a garantia da nossa salvação. Então, vamos orar. Ore aí onde você está, eu vou orar daqui também. Vamos pedir a Deus para limpar os nossos corações. Vamos pedir a Deus para tirar as marcas do pecado de nós e para selar mesmo a nossa vida com a presença do Espírito Santo. Senhor, nós somos pecadores, eu sou um pecador. Nesse momento eu quero pedir o perdão para os meus pecados, pedir que o Senhor venha me limpar, ó Deus, e selar a minha vida para a redenção eterna. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Irmã Ana, Evangelina, Deus te abençoe. Adriana, aquele abraço, Deus te abençoe poderosamente. E todos os demais irmãos aí.